conversar hoje no Educadicas sobre dificuldades de aprendizagem. Você deve estar se imaginando o que é uma dificuldade de aprendizagem, porque esse é um tema sempre recorrente dentro daquilo que nós temos na educação. Bom, nós temos alguns pontos para serem cogitados com relação a isso que se chama ou dificuldade de aprendizagem ou déficit de aprendizagem. Então, em primeiro momento, nós vamos pensar em funcionamento cognitivo, e tudo aquilo que envolve cognição envolve, acima de tudo, essas estruturas da inteligência. Mas também os déficits de aprendizagem podem ser em decorrência a lesões cerebrais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente, mas também tem a ver com desenvolvimento cognitivo, isso é, como o cérebro aprende e de que maneira esse desequilíbrio, neuroquímico que muitas vezes pode ocorrer no cérebro, e muitas vezes você vai também ouvir aquela terminologia que tem crianças que precisam fazer uso de algumas ações medicamentosas. E também tem um fator a ver com hereditariedade. Muitas vezes em primeira ou segunda geração, os mesmos problemas que os pais tiveram com relação ao seu processo de desenvolvimento cognitivo, os filhos também podem vir a ter. E algumas influências sociais e ambientais têm a ver com essa denominação de déficits de aprendizagem. Então, um dos processos que podem interferir nesse desenvolvimento cerebral, eles estão prontos para ser acionados ou não. Isso não significa que uma criança tenha que ter um diagnóstico fechado com relação a uma dificuldade de aprendizagem. Muito se sabe que algumas dificuldades de aprendizagem são meramente ditas como uma deficiência que a própria escola, ou o método em que o aluno está interagindo no processo escolar, pode vir a ter. Então, imagine você que todos esses fatores adicionam sim aquilo que se conhece como uma possível dificuldade de aprendizagem. Uma outra terminologia que você poderá também ouvir é um transtorno de aprendizagem, e outra ainda como déficit de aprendizagem. Todas elas sim têm um comprometimento de fatores, que são aqueles que nós já apontamos no início dessa nossa fala. Mas a escola tem um papel fundamental nesse processo. E esse processo, ele se desenvolve através da observação do nosso aluno, mas tem que ser uma observação atenta. Não pode ser apenas no momento em que a criança estiver fazendo uma prova, não pode ser apenas no momento em que ela estiver apresentando um comportamento inadequado, e não pode ser exclusivamente naquele tipo de preconceito que existe com relação à criança que não se adequa àquela proposta, ou aquele método, ou aquela metodologia implantada pela escola. Cabe sim a nós uma observação atenta e multidisciplinar, que parte desde aqueles profissionais que já atuam com esses alunos, que trabalham em equipes que prestam serviços como um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um psicólogo escolar, um neuropediatra, um neurologista aplicado às dificuldades das crianças, mas todos eles interagindo poderão sim ajudar uma criança que apresente uma dificuldade de aprendizagem. E também, é claro, existem alguns grupos de profissionais que vão trabalhar com um reforço, ou que vão trabalhar com atividades muito próximas daquilo que for apresentado pelo aluno. E também gostaríamos de deixar bem claro que nenhum diagnóstico pode ser fechado apenas com uma sessão, com um trabalho, com um teste cognitivo, como muitos que a gente pode encontrar, inclusive aí, dispostos nas redes sociais, na internet, Então, preste muita atenção, tome muito cuidado, que antes de você levantar uma hipótese de um diagnóstico que seja realmente compatível a uma dificuldade de aprendizagem, que ele tem que ser muito bem investigado. E para isso, conte com alguns profissionais que realmente possam ajudar você, pai, possam ajudar os filhos e os profissionais da área da educação a realmente entender o aluno na sua dificuldade. A Educadicas fica mais uma vez aqui, e nós nos encontramos numa próxima dica.